Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 20 ao versículo 22. Glória a Deus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Hoje nós iremos falar sobre a justiça do reino. Na semana passada, nós meditamos nos versículos anteriores sobre o assunto da lei e como que a lei deve ser interpretada para nós, cristãos. A lei que é boa, os princípios da lei permanecem, mas nós não devemos interpretar tudo ao pé da letra, tendo em vista que nós, como cristãos e seguidores de Jesus, a nossa base de fé e prática é o Evangelho, aquilo que está escrito na Nova Aliança, no Novo Testamento, e foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. E agora, a partir do versículo 20, Jesus ele vai trazer uma aplicação prática de qual que é a sua visão acerca da justiça. Quando nós falamos de justiça, amados, justiça é aquilo que é correto. Justiça é aquilo que é certo. É comum alguém falar: eu quero que tenha justiça, eu quero que seja feito a justiça. Porque justiça é fazer aquilo que é correto. E o assunto justiça era um assunto extremamente pertinente para aquelas pessoas que ouviam esse discurso. Por quê? Porque todos eles estavam debaixo da lei, eles eram praticantes da lei. E quando nós falamos de lei, nós falamos de justiça, uma coisa está ligada à outra. Então Jesus ele vai apresentar para aquelas pessoas e também para nós, qual é a sua visão acerca da justiça. Qual é a sua visão acerca daquilo que é correto, daquilo que é o certo de se fazer? O interessante é que a visão que eles tinham de justiça era uma visão baseada principalmente na ótica dos fariseus. E como nós já dissemos várias vezes, os fariseus eles tinham uma ótica de justiça baseada principalmente em fatores externos, em fatores relacionados a mostrar para as pessoas as coisas. Tudo que os fariseus faziam, eles faziam para mostrar para os homens. E é por isso que Jesus começa dizendo: porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E nós já meditamos atrás que a justiça dos fariseus era uma justiça de aparência, era uma justiça de religiosidade, mas que Jesus espera de nós uma justiça de verdade. A justiça dos fariseus era uma justiça baseada em ações. Repita comigo: a justiça dos fariseus era uma justiça de ações. Mas Jesus ele vai trazer para nós que a justiça do reino de Deus, a justiça de Jesus, ela não é baseada apenas em ações, mas ela também é baseada nas motivações. Então, enquanto os fariseus diziam assim: nós não podemos matar o nosso próximo, eu não posso agredir ele, ferir a integridade física dele. Mas Jesus vai dizer: além de você não matar o seu próximo, você também não deve odiar o seu próximo. Além de você não matar o seu próximo, você também não deve desejar o mal do seu próximo. Então é por isso que o que Jesus ele vai trazer é algo muito mais profundo. Porque ele não fala apenas daquilo que eu faço, mas ele fala também daquilo que eu desejo. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus,
o que tem que ser transformado não é apenas as minhas ações, mas é também aquilo que eu sinto e aquilo que eu desejo. O meu coração tem que estar totalmente entregue a Deus. E aí Jesus ele vai pegar e vai mostrar na prática o que isso significa. Porque evangelho é isso, irmão. É a prática da nossa vida. O que é uma pessoa cheia de Deus? Não é apenas eu vir aqui, sentir a presença, cantar. Mas é eu ter uma prática de vida condizente com a minha fé. E aí Jesus, e eu quero que você deixe sua Bíblia aberta por gentileza, Mateus capítulo 5, do versículo 20 do capítulo 5, até o versículo 18 do capítulo 6, Jesus vai dar vários exemplos práticos do que é a verdadeira justiça. Ele pega esse princípio de que a nossa justiça tem que ser superior dos escribas e fariseus, que nós temos que ter no coração verdadeiramente entregue a Deus, e aí ele vai aplicar isso na vida prática das pessoas, e ele vai falar aqui de assuntos que faziam muito sentido para aquela época, e muitos deles fazem sentido para nós, e é por isso que nós temos que contextualizar a palavra, porque ele vai aplicar esse princípio para a vida prática das pessoas. E aí, se você ler do versículo 20 em diante, e eu recomendo que você leia, você vai perceber Jesus aplicando em várias coisas que faziam parte da vida daquelas pessoas. E eu não vou falar de todas aqui hoje, porque muitas delas nós já falamos lá nas bem-aventuranças. Como eu disse para os irmãos, as bem-aventuranças era a introdução do Sermão do Monte. Era o princípio do Sermão do Monte. Nas bem-aventuranças é o resumo do que Jesus ensinava. E aí depois ele começa a se aprofundar mais em cada assunto que ele já tinha falado. Então muitas das coisas que foram faladas aqui, eu já falei nas mensagens anteriores, e eu não vou me aprofundar. Mas eu queria falar de 3 aqui nesta manhã. 3 aplicações práticas da justiça, que tem muito a ver com os nossos dias. A primeira, amados, está no versículo 21 e versículo 22. Aliás, do versículo 21 ao versículo 26. Jesus ele vai falar aqui sobre conflitos nos relacionamentos. Ele vai falar sobre como que o cristão deve lidar com os conflitos. É interessante, amados, que quando nós falamos de conflito, o que é um conflito? Um conflito é uma situação causada por uma discordância de opiniões ou objetivos. Então, ou seja, quando um tem uma opinião e o outro tem outra opinião, então ali está estabelecido um conflito. Não quer dizer que é uma briga, não quer dizer que é uma batalha, é apenas um conflito. Um conflito também pode ser causado por uma divergência de interesse, de objetivo. Enquanto um tem o objetivo A, o outro tem o objetivo B. Os conflitos, eles fazem parte da nossa vida. E o conflito em si, ele não é bom nem mal. O conflito é algo que acontece. O conflito, ele pode acontecer dentro da família, entre o marido e a mulher, entre o homem e a mulher, entre o pai e o filho, entre o irmão e o outro irmão. O conflito pode acontecer entre o genro e a sogra, entre a nora e a sogra. O conflito pode acontecer entre o vizinho e o outro vizinho. Um conflito pode acontecer no trânsito. Um conflito pode acontecer no trabalho. Um conflito pode acontecer dentro da igreja. O conflito faz parte. O conflito é inevitável. Hora ou menos hora, você vai ter alguma discordância com alguém. Alguém vai pensar uma coisa e você pensa outra. Alguém tem uma perspectiva sobre um assunto e você tem outra. Alguém tem um objetivo e você tem outro. E aí o que Jesus vai nos ensinar? Como que o cristão deve lidar com o conflito de maneira justa, com justiça. Como que nós devemos lidar com um conflito? E eu aprendo aqui 3 lições com Jesus. A primeira lição que eu aprendo com Jesus é que quando nós lidamos com o conflito, primeira coisa importante, nós não podemos permitir que a ira domine o nosso coração. O versículo 21 diz, aliás, versículo 22, eu porém vos digo,
que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Encolerizar é ficar irado, ficar com raiva. A Bíblia nos ensina, Efésios 4, 26, ireis, mas não pequeis. Em outra tradução está escrito assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle. A ira, amados, é inevitável. Em algum momento vai acontecer alguma coisa que vai te deixar nervoso, que vai te deixar com raiva, porque nós somos carne. Agora, é por isso que a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Quando eu tenho um conflito com alguém, como cristão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não permitir que a ira domine o meu coração. Vamos comigo, Efésios capítulo 4, versículo 26, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Quando ele fala aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira, é como se ele estivesse dizendo: acalmem a ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não vai dormir com raiva. Dá um jeito de resolver isso na sua cabeça antes de amanhecer. O que ele está dizendo aqui? Não cultive a raiva, não cultive a ira. Mesmo que alguém te irritou, mesmo que alguém te traiu, mesmo que você teve um conflito com alguém, você não pode permitir que a ira domine o seu coração. Nós não podemos permitir que a ira tome conta do nosso coração, porque aí nós vamos agir de forma contrária ao princípio que a palavra nos ensina. Voltando lá em Mateus capítulo 5, a segunda lição que eu aprendo sobre os conflitos é que nós não podemos ficar irados por qualquer motivo. Jesus disse assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão. O que é esse sem motivo? É quando nós ficamos irados e com ódio, com raiva, por motivos banais. Por exemplo, falando aqui de uma coisa simples da vida. Quando uma criança, você vai lá no almoço e a mulher coloca lá o pano limpo na mesa e faz um suco de uva. Aí vai a criança e derruba o copo de suco na sua mesa. Aí fica aquela manchona bonita. E aí a mulher fica com ira. Não estou falando que as irmãs fazem isso, mas às vezes vem aquela raiva. Aí eu pergunto: há necessidade de ter essa ira? Eu estou dando exemplo das irmãs, mas não é só para as irmãs. Eu estou falando que existem várias coisas na vida, como essa, por exemplo. Qual que é o erro de derrubar um copo? O adulto também derruba, o adulto também quebra prato, mas às vezes a gente permite que a ira tome conta do nosso coração. Perdemos o equilíbrio. Por exemplo, poderíamos falar no trânsito. Quando alguém comete algum erro no trânsito e alguém fica irado. Às vezes eu vou buscar a Laura na escola, principalmente na hora de voltar embora, que é mais ou menos umas 5h30, 6 horas. Eu falo para ela: se eu pudesse, eu moraria perto da escola da Laura, só para não ter que pegar trânsito, porque é um nervosismo das pessoas que é impressionante. É um que deu uma entradinha na frente do outro, o outro já quer buzinar e já quer ofender. É uma ira, mas eu pergunto: será que esse que está buzinando, ele não erra também no trânsito? Então perceba que as pessoas, às vezes, eu falo nós também, às vezes ficamos irados por coisas banais, por coisas que são comuns da vida. E é por isso que Jesus fala: qualquer um que sem motivos banais, fique irado. Então nós temos que ter essa reflexão. Quando a ira vem tomar posse do meu coração, eu tenho que perguntar: será que vale a pena eu ficar irado por causa disso? Será que vale a pena eu ficar com raiva por causa disso? Será que eu vou ganhar alguma coisa com isso? Porque eu não posso controlar, amado, o que alguém faz comigo. Eu não posso controlar como a pessoa me trata, mas eu posso controlar como eu reajo diante disso. Isso eu tenho controle. Eu não tenho controle sobre a ação do outro, mas eu tenho controle sobre como que eu vou reagir diante disso. E é por isso que Jesus fala sobre nós controlarmos a ira. E aí a terceira lição que eu aprendo com Jesus sobre conflitos
é que nós precisamos resolver os conflitos. Um grande problema, muitas vezes, amados, é quando nós empurramos um conflito com a barriga. Quando nós queremos colocar pano quente. Vamos comigo, Mateus, capítulo 5, lá no texto que nós estamos lendo. Versículo 23, preste atenção em diante, veja o que diz. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu irmão adversário, com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Veja o que Jesus está ensinando aqui, irmão. Jesus está ensinando o seguinte: se você tem um conflito com o seu irmão, resolva o conflito. Se você está devendo para ele, vai lá negociar. Se alguém está com raiva de você e está no teu alcance, tenta conversar com essa pessoa. Ou se você está com raiva de alguém, resolva o conflito, porque se você não resolver o conflito, ele pode se tornar algo pior. Agora preste atenção. Todo problema que não é resolvido vira uma urgência. Toda urgência que não é resolvida pode virar uma emergência. E toda emergência que não é resolvida pode se tornar algo irremediável. Na linguagem do meio hospitalar, da medicina, eles falam que emergência é quando existe um risco real da pessoa perder a sua vida naquele momento. Por isso que existe a diferença de urgência e emergência. Mas trazendo para o contexto dos conflitos, quando surge algum problema, algum pequeno conflito, se nós não resolvemos ele, como Jesus ensinou aqui, resolva antes que o teu adversário te entregue e você seja preso. Mas não falamos aqui apenas de prisão. Estamos falando que se um conflito não é resolvido, ele pode se tornar algo pior. E aí, irmão, depende muito do contexto familiar que cada pessoa cresceu. Porque às vezes tem pessoas que cresceram no contexto familiar onde os problemas não eram resolvidos, onde não havia diálogo, era tudo empurrado com a barriga. Coloca um pano quente. Mas Jesus está ensinando para nós o que é justo, o que é justiça. Resolva os conflitos. Não deixe que isso se agrave. Dá um exemplo prático para você entender. É como você que está lá numa rodovia, dirigindo. Aí o seu carro está com pouca gasolina. Ou seja, surgiu o problema. Tem pouca gasolina. E aí tem um posto e você fala, não vou parar nesse posto, eu vou parar em outro. Não fica a cara desse posto. E aí você continua dirigindo, acende a luz da reserva. Aquilo que era um problema já se tornou uma urgência. E aí passa outro posto e você fala, não, está na reserva, mas eu conheço meu carro, dá para andar mais um pouco. Vamos embora. E aí, quando você pensa que não, o carro começa a falhar. Se tornou uma emergência. Aí você fala, não, ele está falando, mas dá para andar mais um pouco. É lógico dando um exemplo exagerado aqui, mas é para você entender. Dá para andar mais um pouco. E aí daqui a pouco você está numa subida. E aí está vindo atrás de você um caminhão. E um outro caminhão tentando passar o outro. E não tem acostamento. E aí o seu carro acaba a gasolina. E os caminhões em alta velocidade. E viram um acidente. Ou seja, aquilo que era um problema se tornou uma urgência, se tornou uma emergência e se tornou um problema irremediável, porque o acidente já tinha acontecido. É um exemplo exagerado, mas é para você entender que na vida é assim, irmão. A vida, ela é exatamente assim. Quando nós não resolvemos pequenos problemas, pequenos conflitos, eles podem se tornar algo muito pior. Pode se aplicar isso no casamento. Quando um casal, existe um conflito, um desentendimento, e o casal não resolve, vai passando os dias, os meses, os anos, aquilo vai se agravando, até que se torna algo irremediável, até que pode se tornar um divórcio. E aí o esposo ou a esposa, depois que já aconteceu o divórcio, não, mas agora eu vou mudar minha postura, mas talvez ali já é uma situação irremediável. Então aplique isso para a tua vida, amado, medita nessa manhã. Será que não existe
alguma área, algum conflito que precisa ser resolvido? Será que não existe algum relacionamento que você precisa sentar e conversar com alguém, tentar resolver a situação? E aqui não importa se você está certo ou se você está errado. A questão é buscar resolver o conflito, não empurrar com a barriga, porque Jesus nos ensina que nós precisamos resolver os conflitos. Isso é justo, é o correto. Segunda lição que eu aprendo aqui, irmãos, aliás, segundo assunto que Jesus ele fala, está no versículo 27. Versículo 27. Diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. E aqui, e nos versículos seguintes, nós estamos diante do assunto possivelmente mais polêmico do Novo Testamento, que é a questão do adultério, do divórcio e do fim do casamento. Esse é um assunto extremamente complicado, extremamente polêmico, mas como eu disse na semana passada, eu não vou fugir do assunto, porque está dentro do que nós estamos estudando. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui com Jesus, amados, é sobre a questão do adultério. O adultério, que é um relacionamento fora do casamento, que é algo gravíssimo. E, infelizmente, é algo que acontece com mais frequência do que nós gostaríamos que acontecesse. Infelizmente, é um problema que assola, já assolou e vai assolar muitas famílias. O adultério é um pecado que, além de ele ferir quem é traído, ele fere a família, ele fere os filhos, ele fere a igreja, ele fere os familiares. E é um pecado que, por mais que a pessoa possa se arrepender e encontrar o perdão de Deus, porque Deus perdoa, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e como nós já falamos outro dia, é a falta de perdão, é o não perdoar alguém. Mas o adultério tem perdão para este pecado, e aqui eu não estou dizendo, e evidentemente que eu não estou dizendo, e não estou banalizando isso, apenas estou dizendo que há perdão, mas nós temos que ter a consciência que é algo gravíssimo, e nós temos que vigiar a todo momento nesse assunto. Eu já disse para os irmãos outras vezes, e volto a dizer, irmãos, que o homem e a mulher, nós temos que ter muita prudência com quem nós temos relacionamento. O homem, a amiga do homem é a sua mulher, é a sua esposa, e o amigo da mulher é o seu esposo. Não é prudente um homem ter amizade, ser amigo de mulher. Quando eu falo ser amigo, é ficar de conversinha, batendo papo. Não é saudável. O relacionamento de um homem com outra mulher que não seja sua esposa deve ser um relacionamento formal, respeitoso, apenas dentro daquilo que é necessário. Nós temos que ter prudência e vigilância. Jesus ele vai dizer, irmãos, versículo 29, versículo 28, preste muita atenção agora, esse assunto aqui é complicado, mas nós não vamos fugir dele, nós vamos enfrentar. Versículo 28, eu porém vos digo, que qualquer que atentar numa mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Veja, irmão, que forte que Jesus fala aqui, porque naquela época, como que as pessoas se vestiam? Homens e mulheres se vestiam de túnica, uma roupa que não marcava o corpo. E mesmo assim Jesus fala, olha, não é para ficar cobiçando a mulher do outro. Agora você imagine hoje, que a todo momento nós estamos sendo bombardeados por sensualidade. A todo momento nós estamos sendo bombardeados por imagens que visam sensualizar, lascívia. Então nós temos que ter muito mais prudência. E agora preste atenção no que eu vou dizer. Um dos maiores problemas de nosso tempo, e que poucas vezes é falado dentro das igrejas,
é a pornografia. A pornografia, amados, é um problema gravíssimo. Esses dias atrás eu vi uma reportagem de um local que chegou a internet para os índios. E os índios, eles ficaram tão viciados em site pornográfico que eles pararam de caçar, porque ficavam o dia inteiro na internet vendo esse tipo de coisa. Para você ver como que é algo viciante, que afeta todos os aspectos do ser humano. Afeta o seu raciocínio, afeta a sexualidade, afeta o seu raciocínio e tem grandes prejuízos. Então é por isso que nós precisamos vigiar nesse assunto. Nós não podemos tratar isso como algo normal. Nós temos que vencer a carne. E eu sei que esse é um problema real, amados, que é pouco falado. Eu quero que os irmãos abram comigo Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Às vezes alguém pergunta assim, qual é a vontade de Deus para mim? A primeira é essa, santificação. E quando a gente fala de santificação, grande parte daquilo que envolve a santificação tem a ver com a prostituição. O que é a prostituição no conceito bíblico? Prostituição é todo tipo de pecado sexual. É todo tipo de pecado que envolve a sexualidade. E Deus, Ele requer que nós nos abstenhamos disso. Nós temos que lutar contra a carne. Nós temos que lutar contra essas coisas. E agora voltando lá para Mateus capítulo 5, versículo 29, preste muita atenção aqui, amados. Mateus 5, 29. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do teu corpo do que ser lançado no inferno. O que Jesus estava dizendo aqui? Se existe alguma coisa que está te fazendo pecar, tira essa coisa da sua vida. Seja radical com aquilo que está te levando ao pecado. É isso que Jesus estava falando. Então nesta manhã, irmãos, eu falo sobre esse assunto, a cobiça sexual. Nós temos que lutar contra isso. E aqui eu falo para aqueles que estão aqui, para quem vai ouvir essa mensagem. Porque esse é um problema que ataca homens e mulheres. O Espírito de Deus vai te ajudar a vencer esse vício. O Espírito de Deus vai te ajudar a vencer a sua carne. Peça para Deus te ajudar. Não se conforme com o pecado. Não se conforme com a situação que você está. Não se conforme em ter práticas como as práticas do mundo. Mas nós temos que vencer a nossa carne. E existem coisas que por conta própria nós não conseguimos. Mas Deus nos capacita, através da sua unção, da sua graça, para que nós possamos vencer os desejos carnais. Então nesta manhã, que nós não venhamos nos conformar com essa situação. E depois Jesus continua, no versículo 30, versículo 31. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Agora vamos em frente. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. E aqui é o assunto complicado, mas vamos lá. O divórcio. Naquela época, os homens os judeus, os religiosos, eles começaram a ter uma prática que era da seguinte maneira: ele casava com a mulher, e se em algum momento ele não quisesse mais a mulher, enjoasse dela, ele simplesmente mandava a mulher embora. Mandava a mulher embora.
E aí ele ia lá e ficava livre, teoricamente, e casava com outra. Porém, ele não dava àquela mulher a carta de divórcio, a carta de desquite. Isso estava lá na lei mosaica. A carta de desquite era uma forma de formalizar o divórcio. Dessa maneira, aquela mulher estava livre para seguir a vida dela. Mas eles não faziam isso, porque envolvia questões de dinheiro. Então o que ele fazia? Ele mandava a mulher embora, ele casava de novo, e a mulher ficava em pecado. É por isso que a mulher samaritana, Jesus falou, já teve vários homens, e o que você tem agora não é seu, por causa disso. As mulheres, elas eram escravizadas e oprimidas por causa desse contexto que os homens faziam. E não é porque a lei mandava fazer isso, é por causa da dureza do coração deles. Então Jesus vai falar sobre esse assunto. Olha, se você divorciar, que dê carta de desquite, porque senão a mulher vai ficar em pecado e você também vai ficar em adultério. E aqui nós vamos falar sobre esse assunto, o adultério, aliás, o divórcio, que é um assunto controverso. E eu não vou me aprofundar nesse assunto nessa manhã, porque teria que fazer uma mensagem só sobre isso. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que dentro do que Jesus ensinou aqui, e dentro do entendimento da maioria dos estudiosos da palavra, é que o divórcio ele é permitido quando há traição, quando há adultério. Segundo ponto, que mesmo quando há traição e quando há adultério, nós vamos encorajar no primeiro momento a reconciliação, o perdão da parte ofendida. Embora nós saibamos que não é fácil, mas essa sempre vai ser o conselho da igreja, que haja uma tentativa de perdão. Porém, quem foi ofendido não é obrigado a permanecer casado. Perdoar é obrigado. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Perdoar, nós temos que perdoar. Agora, permanecer casado, aí é outra questão. Porque nós temos que perdoar os nossos ofensores. E aí, a grande questão sobre esse assunto do divórcio, irmãos, que é um assunto complicado, é um assunto que as pessoas não gostam de falar, mas é um assunto que faz parte da sociedade. O divórcio é algo que acontece com mais frequência do que nós gostaríamos. E o que eu quero resumir aqui, a minha visão sobre o assunto é a seguinte, amado, preste muita atenção. Quando a gente fala de divórcio, nós temos que tomar cuidado com os extremos. Porque vão ter aqueles que vão para o lado de ser liberais demais, ao ponto de banalizar o casamento. Não, tudo é permitido, tudo pode casar, divorciar 7 vezes, 10 vezes. Esse não é o princípio que a Bíblia nos ensina, da liberalidade demais. Mas também nós temos que tomar cuidado para não ir para o outro extremo, que é o legalismo, que é uma rigidez excessiva, ao ponto de você querer impor algo para as pessoas que é impraticável. Então nós temos que ter equilíbrio. Quando alguém enfrenta, e se você está enfrentando, que está ouvindo essa mensagem, onde enfrentar problemas relacionados a esse assunto, divórcio, casamento, adultério, o meu conselho para você é: procure alguém para você conversar. Porque principalmente esse vídeo aqui vai para a internet. Na internet tem muitas pessoas, amado, que é pregador de internet. Então é fácil você colocar uma câmera e sair julgando, sair falando aquilo que você pensa, porque não tem ninguém na sua frente. O difícil é quando você senta com o ser humano ali do seu lado, quando você vai de fato conversar com as pessoas, quando o problema é com você ou com alguém da sua família. Aí você vai ter uma visão diferente, você vai ter uma visão de compaixão, de amor. Não é que nós vamos nos conformar com o pecado, mas nós vamos saber interpretar a situação com sabedoria e com temor. Então o meu conselho é esse. Esse assunto é um assunto complicado e é um assunto que tem que ser tratado na mesa, quando um casal enfrenta esse tipo de problema. Eu comecei a pastorear com 22 anos, amados. Já estou com fazer 36. E eu já tive e vivenciei várias situações
de casais. Situações que algumas houve reconciliação, outras não. E eu sei que não é fácil. E é por isso que eu disse lá no começo. Lembra que eu falei de um problema que, se não resolvido, vira urgência, que, se não resolvido, vira emergência, que, se não resolvido, vira algo que não tem como remediar. Um casamento é assim. Quando o casamento chega no ponto de virar um divórcio, muitas vezes é quase que impossível remediar. Então é por isso que eu vou dar 2 conselhos aqui relacionados a isso, ao assunto que Jesus falou aqui: adultério, divórcio. Primeiro conselho é para os jovens. Você que é jovem, você que é solteiro, pensa muito para você casar. Pensa muito com quem você vai casar. Pensa muito bem com quem você vai namorar. Não vá apenas pela emoção. Não vá apenas pela aparência. Mas eu acho ela linda. Tá, mas se daqui a alguns 10 anos ela tiver lá os 6 filhos que Deus vai te dar, amém ou não amém? Amém. E aí ela tiver já engordado um pouco, você vai amar ela do mesmo jeito? Ah não, mas ele é muito lindo. E se daqui a algum tempo ele não estiver tão lindo mais assim? O amor vai permanecer? Então, meu querido jovem, pensa bem antes de casar, porque casamento é para o resto da vida. O divórcio não pode ser banalizado. Ah não, eu casei com ela, mas é o seguinte, o jeito que ela faz feijão eu não gosto, vou para a casa da minha mãe. Toma vergonha, irmão. Casalzinho que casa, e aí na primeira briguinha, a moça quer voltar para a casa da mãe. Irmã, quando você pensar nisso, lembra o que eu vou te dizer agora. Irmã, toma vergonha, minha irmã. O homem também, toma vergonha. Seja mulher de Deus, seja homem de Deus. Você casou, vai até o fim. Vai até o fim. Então, em primeiro lugar, jovem, pensa bem para casar. Casa ou namore com alguém que tem os mesmos ideais que você, que tenha os mesmos valores que você. Não vá apenas pela estética, pela paixão, pela atração física. Depois de um tempo, isso não é suficiente para manter o casamento. Então pensa muito bem para você casar. E outra coisa, e aqui eu falo para o jovem e também para quem não é jovem: não case para ser feliz. Não case para ser feliz. Casamento não é para fazer ninguém feliz, amado. O motivo da nossa alegria é Cristo, não é o casamento. Ah não, eu sou infeliz, então eu vou casar e o meu esposo vai me fazer feliz. Não vai. Não coloque a sua expectativa num homem, mesma coisa na mulher. Você primeiro precisa ser feliz e ter Deus de fato no seu coração, porque no casamento vai ter problemas. Tem pessoa que já casa com um monte de problema. Estou com medo disso aqui cair, mas não vai cair. Tem pessoa que já casa com um monte de problema interno. Irmão, resolva os teus probleminhas antes. Não coloque esse peso nas costas do esposo ou da esposa, porque o casal vai caminhar junto. Os dois vão no mesmo objetivo, buscar os seus sonhos. Mas você não pode casar para ser feliz. E outra coisa, quando a gente fala de divórcio, preste muita atenção, que eu vou falar agora. Talvez eu passe um pouquinho hoje, mas pouca coisa, tá? Mas eu vou falar porque é muito assunto, eu não vou deixar de falar. Outra coisa, para quem está solteiro, mas um dia já foi casado, pensa 2 vezes para casar de novo. Porque já diz o ditado: melhor sozinho do que mal acompanhado. Não está na Bíblia, mas é um bom ditado, irmão. Uma vez uma irmã, eu vou dar exemplo porque uma irmã chegou em mim. Essa irmã tinha uns 60 anos. Ah não, porque eu estou querendo casar com o fulano. O que você acha? Eu falei: irmã. Aí o fulano estava beirando 70 já também. Aí eu falei: irmã, realmente vale a pena me envolver nesse relacionamento, nesse casamento? Mas por quê? Porque veja bem, irmã, a irmã já tem 60 anos. O homem que a irmã quer casar está beirando 70. Esse homem, ele não é crente, e a irmã era crente. Segundo, ele está desempregado, ele não tem profissão, ele não tem uma casa, não tem um patrimônio, e para completar, ele não tem saúde também, ele vive doente. Então daqui a pouco, daqui uns 2, 3 anos, a irmã vai estar cuidando dele. Aí eu te pergunto: vale a pena entrar nesse relacionamento? A irmã pensou bem e deixou quieto. Então às vezes eu falo, irmão, para você que está pensando em entrar no relacionamento, pensa bem, porque ficar sozinho tem um lado ruim, mas eu posso te garantir
e vocês sabem disso, que estar em um casamento infeliz também é ruim. Então nós temos que pensar muito. E falando agora para os casados, falei para os solteiros, para os casados, cultive o seu casamento. Cultive o seu casamento. Assim como você tem uma planta lá que você rega ela, assim tem que ser o casamento. Nós temos que cuidar dele, resolver os pequenos problemas. Se tua mulher está chateada, meu irmão, conversa com ela, tenta resolver, não empurre as coisas com a barriga, e vice-versa. Eu costumo dizer, eu já disse outras vezes, irmão, que o homem, você que é esposa, irmão, olha para cá, você que é esposo, você sabe como conquistar a sua esposa. E como que eu sei que você sabe? Porque ela está casada com você. Então se ela está casada com você, é porque algum dia você conquistou ela, sim ou não? Então você sabe como conquistar ela, você sabe como agradar a sua esposa. Mesma coisa a mulher com o marido. Então o casamento ele tem que ser cultivado, amados. Porque como eu disse, se esperar chegar numa situação irremediável, aí é muito mais difícil. Como já aconteceu, de casos que eu já vivenciei, do camarada ligar para mim 3 horas da tarde no domingo, a irmã, aliás o irmão, ô irmão Andrés, pastor, vem aqui que a mulher está brava, que ela quer me mandar embora, e não quer mais que eu fique em casa, e tal, e bravo, irmão, é sem brincadeira, cadê ela? Não é verdade ou não é ela? Aí a gente vai lá, 3 horas da tarde, eu falo, irmão, liga para mim 3 horas da tarde, meu Deus do céu. E aí você vai ver a situação. E aí, irmão, se a pessoa vir pedir conselho para mim, se prepara, que eu vou falar a verdade, irmão. Irmã, por que a irmã está brava? Ah, porque esse homem é muito bravo, porque esse homem é grosso, porque esse homem não me dá carinho, porque ele briga com a minha filha, e tal, e tal, e tal. Eu falei, irmão, é verdade? Ele é a verdade. Eu falei, então, a sua esposa está certa, né, irmão? Você tem que melhorar isso daí. Então veja, irmão, quando a situação se agrava muito, não é pastor que vai resolver, não é a igreja que vai resolver, não adianta fazer campanha de casal. Você tem que cultivar seu casamento, dia após dia, cuidar dele, para que ele não se torne um problema irremediável. Então, é isso. E aí, para finalizar, nós falamos do conflito nos relacionamentos, nós falamos sobre adultério, divórcio, e para finalizar, Jesus ele fala sobre oração. Mateus capítulo 6, já estou finalizando, amados, versículo 5. Agora nós vamos falar rapidamente sobre como Jesus nos ensina a orar. Mateus 6, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Primeira lição que Jesus ensina sobre a oração, amado, é que a oração deve ser cultivada na nossa intimidade com Deus. Os fariseus, eles queriam mostrar para as pessoas que eles eram homens de oração, mas Jesus nos ensina a cultivar uma vida de oração no secreto, entre você e Deus. É Deus que tem que ver, é Deus que tem que ouvir a minha voz, não precisa ninguém saber disso, é Deus que tem que ouvir a minha oração. Então que nós possamos cultivar uma vida de oração. Segunda lição que eu aprendo com Jesus, amados, é sobre usar palavras repetitivas. Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. É por isso que nós, cristãos, nós não rezamos, nós oramos. Nós não ficamos falando as palavras repetitivas, falando a mesma coisa ali várias vezes. Não, nós falamos o que está no nosso coração. Nós apresentamos diante de Deus aquilo que nós queremos falar, sem vãs repetições. É por isso que nós não estimulamos o rezar, como tem outras práticas religiosas. Quando alguém faz alguma coisa, vai lá e faça tantas rezas, tantas vezes. Pega lá e faz 50 vezes. Não, Jesus não ensina isso. A oração ela tem que ser sincera. Ainda que seja com poucas palavras, mas que seja sincera, que seja de coração. E aí depois Jesus nos ensina o Pai Nosso. Vamos comigo, Mateus 6. O Pai Nosso, ele é uma referência, ele é um modelo de o que não pode faltar na nossa oração. Mateus 6,
versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Uma pausa. Então, em primeiro lugar, Jesus nos ensina que o que não pode faltar na oração é adoração. É por isso que já começa dizendo: santificado seja o teu nome. Quando eu vou orar, a primeira coisa que eu tenho que falar é expressar a Deus a minha adoração. Ó meu Deus, eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que tu és grande, que tu és santo. Eu te adoro, Senhor, eu te exalto, tu és bom, eu te agradeço. E depois ele continua, versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele fala aqui sobre gratidão. Depois continua: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui fala de confissão de pecado. Quando eu vou orar, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que agradecer a Deus pela minha saúde, pela minha família, por Ele estar cuidando de mim, por tudo que Ele tem feito. Eu tenho também que confessar os pecados. E quando eu falo confissão de pecados, eu já disse para os irmãos que confessar pecados não é aquela coisa assim: Deus perdoa se porventura eu falei alguma coisa que não te agradou. Não. Confessar pecados é realmente falar o pecado que você fez. Deus, eu te perdoo. Deus te perdoa, não. Deus, me perdoa porque eu já estava dirigindo e a pessoa passou na minha frente e eu falei algo que eu não devia. Deus, me perdoa porque eu pensei tal coisa, eu fiz tal coisa. Confessar pecados é você realmente falar para Deus aquilo que você fez de errado. Isso é confissão de pecados. E depois ele continua: e não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Então a oração, ela tem que ter adoração, tem que ter gratidão, tem que ter confissão de pecados, e aí sim, a oração, ela tem que ter petição. Eu posso sim falar para Deus aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou buscando, e essa petição, ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Não adianta apenas eu pedir aquilo que eu quero, mas eu tenho que dizer para Deus: faça a tua vontade, venha o teu reino. Eu tenho que pedir aquilo que Deus quer fazer. E para isso é necessário ter uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Então eu quero concluir dizendo, amado, leia na sua casa. Eu dei uma passada geral aqui, mas leia o capítulo 5, capítulo 6, que Jesus fala sobre vários assuntos práticos que fazem parte de nossa vida, e que nós possamos ter uma vida de verdadeira comunhão com Deus, sincera. Eu falei aqui de vários assuntos nessa manhã, mas que o Senhor possa falar melhor em seu coração, para que nós possamos aplicar a justiça que Jesus ensinou para nós.